Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O mundo do futebol sempre foi algo absolutamente masculino. Apesar de estarmos passando por transformações sociais nas últimas décadas e presenciado cada vez mais mulheres frequentando estádios de futebol, torcendo, acompanhando e comentando, um segmento que ainda enfrenta muitas dificuldades para lidar com a igualdade de gênero é o futebol. Pesquisa de uma revista especializada em esportes afirmou que 100% das jogadoras entrevistadas já vivenciaram preconceito na modalidade. A discriminação contra jogadoras, jornalistas esportivas, torcedoras, árbitras e dirigentes não só é ignorada, como estimulada. E nós, mulheres, não nos sentimos representadas no esporte de nenhuma forma. Somos excluídas e discriminadas sem dó nem piedade. E para falar um pouco sobre a presença das mulheres no universo futebolístico, recebemos hoje nos estúdios do Alagoas em Pauta a vice-presidente do CSA, Miriam Monte. Miriam, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, Dani, esse espaço, esse momento aqui e essa introdução. Eu me vi representada, me senti representada nessa exposição e inspirada também, porque é preciso ter muita inspiração para que a gente possa se desenvolver plenamente as nossas capacidades, competências, os nossos sonhos, desejos, ambições e com a graça, a leveza, mas também com a dificuldade de ser mulher numa cultura patriarcal. Com certeza. Ô Miriam, como se deu a sua escolha para a vice-presidência do CSA? Como que você foi parar na vice-presidência de um clube de futebol nordestino ainda por cima, né? Conta essa trajetória para a gente, porque eu fiquei muito curiosa. Pois é, Dani, o CSA eu aprendi a amar desde o berço. Eu sou azulina de berço. Eu costumo conversar com conselheiros, sócios, torcedores e me apresento sempre assim. Eu cheguei aqui da mesma forma que você. Eu vim conduzida por um azulino apaixonado, meu pai, que por sua vez também foi conduzido por outro azulino apaixonado, que foi meu avô. Sim. Meu avô, na década de 50, foi presidente do CSA. Inclusive, em sua gestão, ele foi o primeiro presidente a fazer, a promover uma partida noturna. Ele colocou refletores no antigo Mutange. Então, eu cresci com essas histórias. Cresci vendo o meu pai participando ativamente do CSA de alguma maneira, seja nas arquibancadas, seja no Conselho Deliberativo. Meu pai também foi presidente do Conselho Fiscal do clube. Enfim, ele sempre esteve participando. E ele teve 2 filhas, eu e minha irmã, e a gente cresceu, eu cresci, escutando assim. Seu pai queria ter um menino para acompanhá-lo ao estádio. Olha. Seu pai queria ter um menino para assistir futebol, Fórmula 1. E aquilo, hoje eu falo com naturalidade, porque não me causa dor, mas ali me causava na infância, me causava aquela dor. A gente se culpa, né? Por que eu não nasci homem, né? Por que eu, menina, não posso? Não, então, o questionamento antigamente era por que eu não nasci homem, não por que eu não posso. Isso é verdade. Esse questionamento a gente faz hoje. Mas antigamente o pensamento da gente era tão limitada que a gente queria ter nascido homem para poder ter liberdade, para ter os espaços e o acesso. Né, acessar determinados espaços que a nós nunca foi concedido. Exato. Né? Então a gente, quando criança, eu tenho 2 irmãos. Então, os meus irmãos tinham liberdade para fazer uma série de coisas que eu, como menina, não tinha. Pois é. Eu queria ter nascido homem para poder ter a liberdade dos meus irmãos. Exato. Mas a gente não pensava, não tinha essa construção do pensamento de que a gente tinha que mudar o comportamento. Exato. Né? Então, naquele processo, eu ainda criança, dialogando com meu pai, disse: pai, me leve para o estádio, deixa eu ir com você. Depois que eu fui a primeira vez, não deixei mais de ir, ele estava sempre me levando, eu sempre participando. E fui me apaixonando, e eu vejo o futebol, o CSA, o CRB, num contexto cultural, faz parte da nossa identidade, da nossa manifestação, assim, enquanto ser humano, enquanto alagoano. Claro. E eu gostava de ir participar. Enfim, passou, vamos para 2020.
eleição do Conselho Deliberativo, meu pai disse, minha filha, participe, né, se candidate a conselheira. E assim eu fiz, me inscrevi, mandei meus documentos, assim como tantos outros homens, e fui eleita, inclusive fui a terceira mais votada. Olha. Fiquei na lista dos 100, fiz minha campanhazinha na internet, pessoal, volta aí. E aí fui eleita conselheira e surgiu o convite do então presidente e eleito Omar Coelho e também do presidente Rafael Tenório, que ia ser candidato a presidente do Conselho Deliberativo, para que eu fosse vice. Até porque era a primeira vez realmente que o CSA estava fazendo uma eleição com mulheres sendo eleitas. Eu fui eleita, mas outras 2 mulheres também foram eleitas. Então, num contingente de 100 conselheiros, foram 3 mulheres. Mas já é foi uma pouco, vitória. mas já foi uma vitória, já foi um espaço que a gente alcançou. E aí eu recebi esse convite e agradeci, disse, olha que bom, uma experiência mais, uma oportunidade, não para mim necessariamente, mas a representatividade ela é importante. Claro. Ainda que seja difícil, muitas vezes, você sustentar uma bandeira sem dialogar, isso é uma construção. Mas já é um espaço, você já começa a ser vista e a mulher como um todo começa a ser vista com naturalidade naquele espaço. Sim. Então essa representatividade é muito importante. Uma mudança de paradigma, uma Exato. quebra, Uma né? quebra. É um mindset, né? Então tudo isso a gente precisa considerar porque não é fácil. Não. Está começando agora, né? As mulheres conquistaram espaços incríveis, mas assim, no futebol ainda precisa galgar. Demais. As árbitras ainda não são respeitadas, os jogadores são os primeiros a não respeitar as árbitras, jornalista esportiva cansa de ser ofendida, fala, essa mulher não entende nada de futebol. Vem o tribunal da internet julgar as pessoas, quer dizer, tem tanto comentarista que fala um caminhão de besteira e ninguém... E fazem exigências para a mulher que nenhum homem recebe essas mesmas exigências. Não. Mas enfim... Tudo isso é uma construção. Na realidade, é uma desconstrução. É uma desconstrução. Até porque a mulher ficou fora do futebol por lei até 1981. Existia um decreto-lei de Getúlio Vargas que proibia o futebol para as mulheres. Proibia. Não é nem incentivava. Até outro dia, né? Até outro dia, até 1981. Então, às vezes, a gente começa a entender por que esse espaço é tão vazio de mulheres. Ora, se as mulheres não podiam sequer exercer aquilo como profissão, era contra a lei. Então, é natural que elas comecem a sair desse espaço. E quando a mulher sai desse espaço, ela sai desse espaço e ela não está ali fora apenas de uma arquibancada. Não. Ela está fora do mercado de trabalho e o mercado do futebol é imenso. O futebol precisa que move milhões. Milhões. Precisa de advogada, precisa de médica, precisa de fisioterapeuta, de árbitra, de jogadora, enfim. De gestora. E naquele momento, quando você começa a deixar de acessar aquele espaço, de ir, não, aqui não é lugar para mulher, aqui não, eu vou com os meus amigos. E eu sempre incentivo, inclusive, que pais de meninas levem suas filhas para o estádio. É importante que elas estejam também nesse ambiente de competitividade, que elas aprendam a transitar naquele meio. É muito importante isso. Claro. Então, eu procuro sempre incentivar, principalmente os pais de meninas, levem suas filhas. Levem suas filhas. Levem. E, enfim, meu pai me levou. Meu pai disse, se candidate. Meu pai disse, aceite o convite. E assim eu fiz. Escutando o conselho dele, mas partindo de uma vontade própria minha. Claro. E houve um desdobramento político, administrativo, o CSA passou por uma crise que todos conhecem. E houve uma renúncia coletiva no dia 2 de dezembro de 2021, não, desculpe, 2022. E naquele momento veio para mim a grande responsabilidade de ter que assumir interinamente a presidência executiva, porque o presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, naquele momento não podia assumir. E ali também eu estava assumindo a presidência do Conselho Deliberativo. Assumi as 2 cadeiras no momento que o CSA passava por uma crise imensa, financeira. Uma das maiores crises do clube, né? Ele vinha de um rebaixamento
de divisão da Série B para a Série C. A contabilidade do clube apontava um passivo milionário, era em torno de 10 milhões de reais no dia 5 de dezembro, posicionado para o dia 5 de dezembro. Nossa. E naquele momento eu tive realmente que me deparar com a decisão. Eu tinha duas opções. Ou eu desistia, renunciava, e se naquele momento assim eu procedesse, ia ser muito mais difícil, porque o CSA tinha um mês para entrar em campo, no dia 5 de janeiro. E naquele momento o CSA não tinha sequer um time formado, porque todos os contratos tinham sido rescindidos. E, inclusive, embora houvesse contratos rescindidos, eles também não iam poder ser mantidos, porque eram para uma realidade do CSA na Série B. Então, eu encontrei todas essas situações, tive medo, angústia, mas também não estava sozinha. O presidente Rafael Tenório disse que ia me dar todo o suporte, toda a orientação necessária, e assim ele o fez. Mas eu me deparei com essa angústia, mas busquei na minha experiência, nas minhas cicatrizes também. Claro. Na vivência de gestora, fui gestora da cultura aqui em Maceió. Vejo, isso facilitou porque eu vejo o futebol também nesse contexto cultural. Fui delegada de polícia, convivi, aprendi a conviver no meio muito masculino e resolvi abraçar esse desafio. E assim, o CSA teve interinamente uma mulher nas funções de presidente do Conselho Deliberativo, presidente executivo. E sem querer você está liderando um movimento. Um movimento. De mulheres no futebol, mas assim, não é jogando bola, Sim. Porque eu acho que esse é um espaço que a gente deve muito a Marta, né? Sim. Que não começou a jogar bola ontem, e o começo da Marta foi muito, muito mais difícil do que para essas meninas que estão chegando agora para jogar bola, né? Então a gente entende que na época ela liderou esse movimento como atleta no futebol, e você está liderando um movimento do outro lado do balcão. Isso. Atrás da mesa. Isso. Né? Gerenciando o clube, os ativos do clube, né? Então, isso quer dizer, isso é absolutamente possível, porque o clube é uma empresa como Isso. qualquer outra, né? E que tem as suas necessidades administrativas, né? E suas necessidades de investimento, de tudo isso, que nada difere o clube de uma empresa comum. Exatamente. E, consequentemente, a gestão dessa empresa pode ser muito bem comandada por uma mulher, por um homem, por um transgênero. Não importa, assim, eu particularmente tenho uma imensa dificuldade em classificar as pessoas por gênero, porque eu acho que são pessoas. Exato. Pessoas capazes, pessoas preparadas, pessoas, né? Claro que há perfis, mas assim, eu acho que são pessoas. Então, a Miriam, podia ser eu, podia ser qualquer outra pessoa, mas uma pessoa capaz. Exato. Né? E hoje em dia, assim, hoje em dia não, sempre foi. As pessoas classificam as outras pelo gênero. O que isso Dani, tem a ver, né? É muito bom. E é muito bom conversar com uma mulher como você. Uma mulher que tem esse poder e reconhece o seu próprio poder. E é isso também que eu faço. Eu tento estimular nas mulheres e também me retroalimentar com mulheres fortes e que se olham no espelho e não se enxergam de forma diferente. É lógico. Então, é um processo que tem que partir de nós. Nós reconhecermos nossas capacidades, competências, nossa coragem. E quando a gente vai buscar realmente dentro da gente, a gente percebe o quanto consegue ultrapassar de dificuldade. Uma mulher, quando ela é estigmatizada como sexo frágil, ela precisa lembrar primeiro da força que ela tem para carregar todo o suporte emocional. Gente, quem inventou essa história? Não é? Foi uma pessoa tão infeliz que disse que a mulher é o sexo frágil. Da onde? Se a mulher que pare, né?
Começando por aí. A mulher, a força para parir vem da onde? Porque se puser um homem para parir, a gente não estava... Exatamente, é a força da criação, a força de gerar vida. E não apenas a vida que sai do útero, mas que sai das nossas mentes. Da nossa mente, claro, né? Claro. Da nossa criatividade, da nossa verve, da nossa vontade de viver. Lógico. E de construir. Então a gente precisa quebrar esses muros dos nossos lares e a gente precisa gerir a vida como um todo. Com certeza. Metade da conta quem paga é a gente. Metade da conta quem paga. Muitas vezes somos nós que pagamos a conta inteira. Né? Exatamente. E então... que tipo de preconceito você já enfrentou no futebol, no clube, com torcedores, com outros dirigentes? Que tipo de preconceito você já enfrentou? Dani, primeiro... Eu não vou nem perguntar se você já enfrentou, já, porque eu sei que já. Mas eu quero saber qual, né? Que tipo de preconceito, de que forma ele se manifestou para você? Ele se manifesta de forma sutil em todos os momentos. Mas a gente precisa também ter a consciência de que precisa desconstruir certos padrões. Por exemplo, um dia desse eu cheguei no clube... Com a nossa sabedoria. Isso. Identificar, não se ofender, nem sempre... Às vezes a gente reage porque está acostumada a ter que reagir. Isso é preciso ter sabedoria, assimilar aquilo e também tentar ir transformando esse ambiente. Por exemplo, um dia desse eu estava lá no CSA e num momento complicado, depois de uma partida complicada, cheguei lá, aí estava batendo papo com a comissão técnica. Chegou um dos personagens, não vou dizer cargo, não vou identificar. Sim, um homem. Lá, faz parte do contexto. Chegou e disse: presidente, olhe, fique tranquila, vá para casa. Cadê o maridão, como tá bem? E a filha? Olhe, fique tranquila, vá para casa, vá organizar suas coisas, fique em paz, que a gente vai resolver aqui. Eu disse: olha, o maridão tá bem, muito feliz, obrigado. A filha, notas altas na escola, indo bem nos trabalhos, nos estudos. Minha casa está organizada. O futebol é que está bagunçado, é por isso que eu estou aqui. Entendeu? Melhor então, assim, resposta, né? Não havia. E, por exemplo, fui chegando no estádio um tempo desse. Aí, quando eu cheguei lá, ia apressada, já em cima da hora da partida. Aí, na hora que eu fui passar... Disse, esposa de jogador? Disse: não, presidente do clube. Entende? Então são padrões que a gente tem que ir mudando. Tem que ir mudando. Por quê? A mulher só acessa aqui se for esposa do jogador. Se for esposa do jogador, pois é. Ela pode fazer parte do contexto, ela pode ser a jogadora, ela pode ser a árbitra. Ou então pode... do marketing, do marketing, exato. Porque, quantas assim, áreas, né, são necessárias para... Isso é incrível, né? Assim, agora, muitos homens também fazem sem querer. Exato. Porque foram criados dessa forma, né? Exato. Dentro de uma sociedade patriarcal de verdade, dentro de um universo amplamente masculino. E já que eles são homens, frequentando um universo praticamente todo masculino, o próprio machismo deles se aflora ainda mais. Isso. Então ele não consegue enxergar você como uma gestora. É por isso que, por exemplo, nas reuniões do Conselho Deliberativo, quantas vezes eu fiquei ali na frente sozinha e eu olhava e só tinha homem. E eu precisava me comunicar com aqueles homens e fazê-los enxergar que eu era igual. Eu me enxergo igual. Eu não me vejo diferente de ninguém, de nenhum ser humano. Claro. Mas existe, sim, essa construção cultural. E a gente tem que ir trabalhando. Então, primeiro, eu dizia: olha, eu cheguei aqui da mesma forma que todos vocês. Cheguei por amor ao clube, cheguei incentivada pela família. Estou aqui, gosto, quero. Tenho inúmeras experiências, assim como os senhores. Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho inúmeras experiências de gestão, inclusive. Por que eu não posso estar aqui? E posso dizer, Dani, em muitas situações eu acredito que o fato de ser mulher ajudou bastante. Porque, querendo ou não, nós também desenvolvemos um talento especial para cuidar.
Sim. O olhar empático da mulher é um olhar que vem sendo trabalhado desde que ela nasce. Sim. Inconscientemente, culturalmente. A gente muitas vezes sai da nossa órbita para entrar na esfera do outro. É instintivo. É instintivo. Então, naquele momento, especificamente, o que eu posso dizer é que o clube precisava de cuidado. Precisava do colo, do aconchego, desse olhar. Precisava. De dizer, vamos aqui curar essas feridas. Como é que a gente vai fazer? Em relação ao passivo, vamos levantar o passivo? O que é que precisa ser feito? Qual é o planejamento que a gente tem que ter para lidar com esse passivo? Quais são as medidas judiciais, jurídicas que nós temos que adotar? E daqui para frente, o que é preciso fazer? Preciso montar um time. Vamos contratar um executivo de futebol, vamos contratar a comissão técnica. O que é que precisa mudar aqui na cozinha? Olha, coisas interessantes, por exemplo, se a cozinha não está boa, o atleta não entra em campo nutrido, né? Bem. Porque não pode ser uma comida pesada, mas também não pode ser leve demais, que ele não consiga desenvolver em campo. Se o campo não estiver bom, a quantidade de lesões é muito maior. Então, às vezes você está ali, o seu olhar para o gramado tem que ser diferenciado. Claro. Para a cozinha tem que ser diferenciado. Para o departamento jurídico, cadê? Vamos aqui, vamos negociar, vamos diminuir aqui. Fisioterapeuta, tudo. Então, é uma empresa que precisa desse olhar, precisa dessa presença e precisa de mais mulheres, sim. Isso explica muito, né, a nossa presença cada vez maior. E nesse momento, especificamente, no CSA, eu estava até ontem falando com o presidente Rafael Tenório, ele estava lá, a gente reunido, e eu disse, presidente, parabéns. A sua gestão é uma gestão muito feminina. A gente tem, no financeiro, temos 2 mulheres. No jurídico, uma mulher. Na contabilidade do clube, atualmente, é uma mulher. Então, os setores administrativos estão sendo ocupados por mulheres. Ninguém vê isso. Está dando suporte ao clube para ele crescer. Quem vai para a linha de frente jogar bola são os rapazes. Isso. Mas vocês estão viabilizando isso. Exatamente. Para que eles possam desenvolver, né, o trabalho deles da melhor maneira possível. E aí ele disse, Miriam, o Rafael Tenório, disse, Miriam, vou dizer, trabalhar com mulher é muito bom. Elas são muito comprometidas, são muito competentes. Eu disse, olha, temos um presidente feminista. Tá vendo? E hoje, nesse momento, eu posso dizer que participo, que estou presente, estou aprendendo, estou também contribuindo com a experiência que trago de diversas áreas. E o nosso desejo é realmente fortalecer o clube, deixar um legado, deixar uma marca e, enquanto mulher, estimular que outras mulheres também abracem seus sonhos, seus desejos e não se enxerguem diferentes. Claro, assim, incapazes, né? Exato. Queria que você fizesse um convite para as mulheres que estão nos assistindo, né? Aquelas que têm vontade de impetrar num universo amplamente masculino, com aquela vontade de contribuir para melhorar, mas fala, gente, por onde eu vou começar? Como é que eu entro aqui? Como é que eu acesso isso, né? Eu acho que tudo é um começo e essas mulheres precisam buscar inspiração em outras que já desbravaram esses caminhos, né? Então, eu queria que você deixasse um recado, né? Uma mensagem para quem está nos assistindo e tem essa vontade, assim, o que uma mulher deve fazer, poderia fazer para poder vencer em ambientes que são amplamente masculinos? O primeiro, se eu puder chamar de conselho, o primeiro conselho que eu dou, e aí nesse momento eu tento pensar no conselho que eu dou para minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos e o conselho que eu dou para ela e que dou para todas as outras, busque sua independência, estude, se aprimore, trabalhe, busque o seu desenvolvimento intelectual, profissional e emotivo também. Nós, mulheres, precisamos compreender que o poder está em nós. É isso. Então, a gente não precisa, essa expressão se empoderar, é buscar o poder que já existe em nós mesmos e deixar que ele venha à tona. Não
tenha medo de demonstrar suas habilidades, suas competências, suas capacidades. E ouse desbravar. Inclusive, essa frase, ela surge de um poema de Lu Salomé, que foi uma das mulheres mais inspiradoras, pioneiras no feminismo, foi a primeira psicanalista do mundo, se correspondia com Freud, atribuem a ela, inclusive, a própria loucura de Nietzsche. Então, uma mulher à frente ao tempo, como tantas outras, e como tantas outras que quebraram paradigmas, nas artes, na literatura, no direito, enfim, buscar inspiração. Eu até deixo aqui um conselho de um livro muito bom, Ciranda das Mulheres Sábias, Mulheres que Correm com Lobos. É sempre bom a gente estar buscando essa fonte realmente de inspiração e de força, e buscando em exemplos. Eu acho que todas nós, mulheres, somos um pouquinho de cada mulher que passou nas nossas vidas. Sim. Nossa mãe, avó, tia, vizinha, de uma personagem de um livro, de uma novela. E a gente vai se construindo e se percebendo força, inteligência, garra, amor. Nós, mulheres, somos fontes inesgotáveis de amor. Sim. Mas não um amor subserviente, um amor de igualdade. Essa igualdade a gente tem que buscar todos os dias, e quebrando, e reconhecendo. E também nos abraçando umas às outras. Eu também sinto muitas vezes uma certa cobrança, uma ansiedade, também compreendo. Tipo, Miriam, você que agora chegou aí, você tem que montar o time feminino, você tem que fazer assim, calma. É uma construção, vamos conversar. Venham para cá, vamos fazer. Mas contribua, não fique só cobrando. Venha para cá também. Venha, vamos tentar dialogar com esses homens que estão aqui, que também precisam enxergar suas filhas. Eu vejo, por exemplo, os conselheiros lá já chegando, dizendo, vou levar minha filha. Eu digo, leve. Vou levar minha esposa. Leve. Vou levar minha namorada. Leve. Faça isso. É muito importante. Tem um livro que eu acho que você vai gostar também, que é de uma frase da Malala, que ela disse lá na ONU, que é: uma sobe e puxa a outra. Isso. Então é um livro com depoimentos de mulheres fortes que contam a sua trajetória, né? E de que forma elas chegaram aonde estão. É muito interessante isso. Acho que é um livro que precisa de várias edições, porque se a gente viajar por esse Brasil afora aí, o que mais tem é mulher com história boa para contar, inspiradora, né? Como é a sua, por exemplo, que eu só poderia estar nesse livro. E assim como outras tantas, né? Então eu acho que a mulher tem que ser assim. Uma sobe e puxa a outra. Eu tenho uma história que sempre me inspirou. A minha bisavó foi a primeira eleitora paraibana. Ela ajuizou uma ação em 1930. Ou seja, ela teve aquela luta, e isso me inspira. Eu disse, minha bisavó já fez isso. Está no seu DNA. Vamos lá, vamos quebrando esses paradigmas. Não é? É muito bom. Miriam, eu quero agradecer demais sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Foi uma delícia conversar com você. Acho que a gente tem que abrir espaços para esse tipo de iniciativa. As mulheres cada vez mais estão conseguindo, né, adentrar universos que antes não lhes pertenciam, mas que a gente, com o nosso jeito, com a nossa doçura, com a nossa sabedoria, a gente está conseguindo conquistar. Então, parabéns por essa conquista, né? Por você ocupar um cargo tão, assim, acho que é disputado por homens, e você está à frente, né, da vice-presidência de um clube. Imagine que não é fácil até para lidar com esse tipo de ciúme. Para lidar com o ciúme, né? Porque até então, nossa, eles devem comentar. E eu já escutei vários. Tanto homem bom aqui. E as exigências, por exemplo. O que é que essa mulher entende de futebol? Por que não cobram esse mesmo nível de entendimento para os gestores homens? Os dirigentes homens. Mas não, porque o homem já nasce sabendo de futebol. Pois é. Então, Miriam, muito obrigada mais uma vez e parabéns pela trajetória, pelo trabalho. E sempre que tiver novidades do CSA, vem aqui contar pra gente. Tá bom, muito obrigada, Dani. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.